A injustiça racial e a degradação ambiental marcam a vida dos brasileiros negros, indígenas, quilombolas e que vivem em situação vulnerável. A negação de direitos básicos, como saneamento e moradia, expõe diariamente esses grupos a grandes tragédias. Afinal de contas, podemos relacionar questões ambientais com a desigualdade racial? Estamos começando mais um programa Negros em Foco. Para conversar sobre esse tema de extrema relevância, nós estamos recebendo as presenças agradabilíssimas do Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que é o nosso secretário executivo de mudanças climáticas do município de São Paulo, e também do Marcelo Rocha, que é o diretor executivo da ONG Instituto AICA, que atua na intersecção entre raça, clima, gênero e território. Sejam todos muito bem-vindos, uma grande alegria tê-lo conosco. Uma grande alegria estar aqui também, muito feliz. Muito obrigado pelo convite. Para começar o nosso papo, nós vamos ouvir a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que nos dá uma visão geral do que é, de fato, o racismo ambiental. Vamos acompanhar. O racismo ambiental é o preço mais alto que as populações vulneráveis pagam quando acontecem os eventos extremos ou em situação de fragilidade ambiental, porque são exatamente os mais pobres, as mulheres, os pretos, os indígenas, e no caso os quilombolas, que têm menos suporte do Estado para proteger sua saúde, para ter acesso a crédito, assistência técnica, infraestrutura adequada, moradia nos lugares apropriados, são empurradas para as encostas, para as margens dos rios e córregos, para áreas que não são adequadas para as edificações. Quando acontecem as enxurradas, são essas pessoas que pagam o preço mais alto, inclusive com suas vidas, como aconteceu agora em São Sebastião. Combater o racismo ambiental é dar uma grande contribuição para viabilizar na prática o desenvolvimento sustentável. Pois é, a Marina Silva, nossa ministra, está justamente nos definindo como é que esse racismo ambiental se manifesta e de que maneira que ele agride, sobretudo, essa área dos mais vulnerabilizados. Secretário Pinheiro Pedro, as cidades que tradicionalmente foram estruturadas sobre esse racismo, como é que ela pode, então, ser agora um elemento para combater esse tipo de coisa? Mais de 60% da população que vive hoje nas áreas de risco na cidade de São Paulo são de negros. Ou seja, é patente que há uma disfunção ligada à questão racial e que envolve a maior vulnerabilidade da população negra nessas áreas urbanas. O que estamos fazendo? Primeiro, nós precisamos pensar no cadastramento, como tem sido feito, mas também é necessário nós pensarmos também na racialização de grande parte dessa questão. A grande solução hoje para as comunidades é a regularização fundiária. Nós podemos tratar da questão da drenagem urbana, porque posto que clima no Brasil é água, sim, falta e excesso, mas também precisamos pensar hoje firmemente em mudar o quadro urbano nas cidades com melhor justiça social a partir da regularização. Marcelo, é isso? A regularização é uma ferramenta importante, ela ajuda a combater esse racismo ambiental que produz essa disfunção, essa distorção e esse apartamento, na sua opinião? Sim, completamente. Hoje, os desastres que a gente vê acontecendo nas periferias da cidade de São Paulo, mas também nas periferias do Brasil, eles trazem esse olhar de perceber que são racializados esses espaços e também são desse lugar de expulsão, da construção das cidades. Quando as populações periféricas vão para esses territórios, ocupam esses lugares por essa necessidade da moradia, por essa necessidade de ter um acesso a um direito básico,
isso diretamente vai se ligar com outras questões, que é a falta de saneamento básico, a falta de acesso à água, a falta de direitos que deveriam ser universais, mas que não chegam a atingir essa população. Agora, Fernando, por que essa agenda não vem para o centro do debate? Eu acho que, na verdade, nós estamos tratando com uma questão relacionada ao preconceito cultural no trato de uma questão social. Sim. É uma coisa simples, Vicente. Nós levamos agora representantes do Ministério Público para a favela de Heliópolis. É a segunda maior do Brasil, só pede para a Rocinha. 280 mil habitantes. Fomos lá para dentro. É uma comunidade, é um bairro constituído. Aí vem os promotores e falam, poxa, mas aqui tem viela, tem reconstrução irregular. Falei, olha, vocês atravessam o Atlântico para fazer turismo na Europa, vão lá no Mediterrâneo, ver aqueles casarinhos todos bonitinhos, alguns pintados de branco e tal. Não tem nenhuma diferença com as vielas e as ruas dessa região. A única diferença é que lá houve regularização fundiária. As pessoas são donas daquelas áreas, né? E recebem saneamento. E recebem, inclusive, o CAL para pintar aquelas casas de 6 em 6 meses. Né? Nós temos que fazer o mesmo no Brasil. Precisa acabar com esse preconceito de expor a questão das comunidades, fazendo programas habitacionais para levar as pessoas a 20 quilômetros de distância de onde elas vivem. Temos que enfrentar um problema com as nossas realidades arquitetônicas. Olha, a regularização é uma medida inquestionável, necessária, mas também a falta de saneamento básico em periferias e locais vulneráveis também é uma dessas manifestações do racismo ambiental. De acordo com a ONU, Organizações das Nações Unidas, o Brasil até 2030 precisa assegurar para a sua população a disponibilidade e gestão sustentável de água potável e saneamento. Trouxemos alguns dados importantes para a gente conhecer. Vamos acompanhar. De acordo com pesquisa do IBGE, realizada em 2021, a proporção de pretos e pardos abaixo da linha da pobreza é de 37,7%, praticamente o dobro da proporção de brancos, que chega em 18,6%. Segundo o estudo, quase 35 milhões de pessoas no país vivem sem água tratada e cerca de 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. Em termos gerais, a região sudeste tem a melhor cobertura, com 80% da população atendida por rede de esgoto. Já as regiões norte e nordeste são as mais precárias. Na região nordeste, apenas 30% da população tem acesso à rede de esgoto e na região norte, apenas 13% são beneficiados. O IBGE aponta ainda que a falta de saneamento mata cerca de 11 mil pessoas por ano no Brasil. Fernando, tem cor e tem CEP, né? A Prefeitura de São Paulo está atenta, está fazendo essas condições, está trazendo essa discussão de uma maneira bastante intensa nesse conjunto de ações? Tem feito isso. Nós temos hoje 109 obras em região periférica só para a contenção de enchentes e correção de rios. E temos mais de 1.000 obras hoje sendo realizadas na cidade de São Paulo, um verdadeiro canteiro nas áreas periféricas. O nosso interesse hoje é parar de falar também em periferia. São novos centros dentro da região metropolitana de São Paulo. Agora, o Marcelo, a gente está vendo que tem essa também distorção regional, né? A gente está vendo que Norte e Nordeste estão com problemas gravíssimos e aqui Sul-Sudeste está numa situação menos pior, diríamos assim. É possível pensar uma intervenção local que não contemple essa globalidade do nosso país? É impossível hoje, principalmente quando a gente olha para o norte brasileiro. Tem uma atenção muito grande para falar sobre a Amazônia, para falar sobre os estados que contemplam a Amazônia, mas a gente esquece que hoje, por exemplo, grande parte da cidade de Manaus, que é a capital do Amazonas, são favelas. Belém do Pará hoje tem 52% da sua população morando em situação de favela. Então, como a gente pensa esse lugar, como a gente pensa saneamento básico em meio às palafitas, como a gente pensa saneamento básico em meio a esse povo que foi retirado da floresta, e agora a gente fala da Amazônia brasileira, quando a gente fala do Norte e do Nordeste, a gente está falando também das pessoas que saíram dos seus territórios para tentar uma vida nos grandes centros. E esses grandes centros hoje não têm acesso à água em plenitude, hoje não têm acesso ao saneamento básico, e muitas vezes são pessoas alocadas em favelas. E é um problema que é estruturante quando a gente pensa isso, essa construção. No Brasil, a lei que dá acesso e que fala sobre universalizar a água como direito humano tem 13 anos agora, em 2023, mas ainda a gente não tem isso em plenitude. Na pandemia de Covid-19, as pessoas não tinham acesso à água para lavar as mãos.
O termo racismo ambiental tem ganhado força principalmente após o rompimento das barragens de Brumadinho e Mariana, em que 84% das vítimas eram negras. Como, então, fazer justiça ambiental em casos como esse? Para tratar do tema, eu vou convidar o amigo, especialista em direito ambiental e vice-presidente da Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra na Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Humberto Adami. Seja muito bem-vindo, doutor Humberto Adami. Prazer estar aqui junto com vocês. A gente pode dizer que a criminalização do racismo ambiental é uma ferramenta, é uma medida que pode contribuir para a gente combater essas externalidades, na sua opinião? Na minha opinião, não. Eu acho que estamos falando de racismo, estamos falando de economia, se falou em populações periféricas. Ora, essas populações não estão lá porque elas querem. É preciso ter o saneamento básico, que o Pinheiro falou aí, é um problema de racismo, como diria Abdias Nascimento, sem adjetivação. No caso de Brumadinho e Mariana, a grande maioria das vítimas até agora não foram reparadas, não tiveram quaisquer dos seus danos solucionados. De modo que sem o pensamento de uma intervenção legal e talvez uma responsabilização criminal, essas pessoas dificilmente terão os seus direitos de volta. Como é que a gente equilibra essa questão? As questões coletivas, elas são de difícil individualização, inclusive financeira, e para a reparação. Por isso mesmo é que é preciso impor danos coletivos morais. Essas empresas todas, elas funcionam com uma característica, uma mentalidade em que você não consegue chegar lá e dizer assim, foi esse o CPF responsável. Tá. Agora, de toda maneira, é o seguinte, nós temos visto situações em que a ação da sociedade civil e até a litigância climática ou não tem ajudado a fazer, pelo menos alguma transformação, alguma mexida para lá e para cá, melhorando essa situação. Que no caso desse racismo ambiental pode também ter algum sucesso? Além da repressão, seria pensar no planejamento dos orçamentos, porque o governo é o grande indutor dos negócios, da atividade, juntamente com a atividade privada, mas é o orçamento que impulsiona numa determinada direção. Exemplo, a questão solar, a questão dos ventos, isso tudo pode ser impulsionado com políticas públicas, onde o governo, que é o grande sócio, coloque a sua força orçamentária. Humberto, querido, nós agradecemos a gentileza da sua colaboração, sua presença. Um abraço e até a próxima. Agora, Marcelo, ele está dizendo que o Estado pode e deve ser o indutor dessas mudanças, dessas transformações, e está dizendo também que tudo isso precisaria estar dentro do orçamento. Você concorda com isso? Sim, eu acho que o termo racismo ambiental ele nasce a partir desse lugar, Quando o Dr. Benjamin Chaves e logo após o Dr. Robert Bullard vai trazer mais sobre esse termo, ele fala que o racismo ambiental é literalmente a falta da política pública ou como essa política é aplicada. Quando você olha para um território e fala que aquele território tem que ter descarte de resíduos e esse território tem que ter uma proteção, uma energia, água limpa, saneamento básico, você está priorizando um território muitas vezes pela questão racial. E a gente sabe que no Brasil a política pública é estabelecida dessa forma. Quando a gente olha o orçamento e tem uma verba de arborização, de cuidado, de zeladoria para um bairro e para outro bairro só tem verba de descarte, a gente sabe que aquilo ali é uma política pública aplicada através da ação ambiental. Tem previsto no orçamento verba de combate a tragédias, mas para onde vai esse dinheiro? Então eu vou convidar vocês para que a gente possa conversar sobre tudo isso no nosso próximo bloco. O Negros em Foco vai fazer um breve intervalo, mas nós voltamos já já. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Negros em Foco. E hoje o nosso tema é racismo ambiental e o efeito que tudo isso traz para a população. Para tratar desse tema, eu estou recebendo a presença agradabilíssima do nosso secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo, Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, e também do ativista climático Marcelo Rocha. Agora, Marcelo,
É possível a gente acabar com o racismo estrutural? Eu quero acreditar que sim. Acho que a gente tem construído e eu acho que existe hoje uma militância aguerrida que vem de muito tempo, né? Vem de uma luta histórica das populações negras no Brasil e construindo cada vez mais esse combate ao racismo, muito mais que no campo apenas das pessoas pretas, né? Mas esse combate ao racismo enquanto sociedade, como a gente consegue se juntar para combater, para ser antirracista. E eu acho que o racismo ambiental também é isso, é entender que eliminar o racismo ambiental é um bem para a sociedade por completo. A gente está falando sobre eliminar vários problemas ambientais que são causados por causa desse racismo estrutural, por causa da construção das cidades dessa forma, por causa da construção das práticas ambientais dessa forma racista. Criar essa estratégia coletiva antirracista, a gente consegue transformar a sociedade por completo. Todos ganham. Todos ganham. Muito bem. Olha, informação e educação são elementos fundamentais para se criar ambientes sustentáveis e ainda oferece qualidade de vida para a população. Esse é o propósito do projeto Prato Verde Sustentável, criado por Wagner Ramalho, que transformou um terreno abandonado da Zona Leste de São Paulo, né, em um lugar cheio de esperança e que hoje impacta dezenas de vidas. Vamos conhecer. Seja bem-vindo. Bom, aqui é a Associação Mutirão, né? Estão no meio da periferia, no bairro chamado Jardim Filhos da Terra. Fui morar com uma família indígena, aprendi bastante coisa da área do cultivo. Quando eu chego aqui em São Paulo, eu deparo com desertos alimentares na própria periferia, né? As pessoas tinham terrenos baldios, mas só que não plantavam. Aqui a gente tem nossa primeira horta com uma função mais pedagógica. E hoje, né, a gente tem aqui, né, o Prato Verde Sustentável. Ele é uma tecnologia de impacto socioambiental, que através das hortas, que é um instrumento prático, a gente combate o racismo ambiental e os desertos alimentares das periferias. Esse espaço é muito importante, né? Significa qualidade de vida, né? E é um prato sustentável que ajuda a gente, né? Na verdura, a gente vê. É um distraimento, né? As mudanças, o impacto social que o Prato Verde Sustentável tem aqui é imensurável. Desde o momento que uma criança começa a descobrir que o alface não vem do mercado e também o impacto da alimentação orgânica, né? E agroecológica, né? Que como que a saúde dessas crianças começam a melhorar. Nossa educação ambiental é mostrar, né, para a nossa sociedade, para o povo periférico, né, como funciona aí o nosso território. Cada território desse tem de 8 a 10 famílias, né? Então, num espaço super pequeno, super densamente povoado, que talvez o único espaço verde é a nossa área aqui, né, do Prato Verde Sustentável. As pessoas daqui, ela aprende a plantar seu alimento, sim, né, uma alimentação saudável, mas reciclar seu resíduo para transformação de humus, captar água da chuva, né, para diminuir os impactos das enchentes, né, ou seja, é tudo agroecológico. O racismo ambiental vem do racismo estrutural, que é o quê? Que é uma forma, né, de deixar, né, as pessoas mais afastadas dos centros urbanos, né, e as pessoas vão para periferias, onde tem desertos alimentares, né, onde tem vários tipos de impactos ambientais. Se a pessoa não está bem alimentada, bem nutrida, né, ela não consegue se locomover, não consegue pensar, ou seja, ela já está sendo excluída, né, de uma sociedade, né? Então aqui a gente combate os desertos alimentares com a própria comunidade. Agora, Marcelo, essa é uma ideia que pode ser replicada para ajudar a combater, inclusive, o racismo ambiental e estrutural? Sim, deve, né? Uma das consequências das mudanças climáticas é a insegurança alimentar. O Brasil já passou pelo mapa da fome, a gente tem visto aumentar também a fome, então é importante essas ações que elas cuidam das pessoas por completo. Não adianta só a gente pensar
no saneamento, sem pensar na água, sem pensar na alimentação, sem pensar no emprego, na geração de renda. Então, essas conexões entre o governo, o terceiro setor, entre iniciativas locais são muito importantes porque a gente consegue criar essas soluções coletivas. Aliás, você está falando em pensar em conjunto. Você esteve lá na COP. Essas preocupações estão colocadas nesse debate, nesse pensamento conjunto nas conferências do clima? A COP ela sempre foi um espaço muito elitista, mas nos últimos anos que tem avançado esse diálogo da população brasileira e principalmente dos povos pretos. Então a gente tem uma crescente de pessoas pretas indo à COP, levando suas pautas, pautando racismo ambiental. A gente tem uma crescente de povos quilombolas acompanhando esse espaço para conseguir levar isso como pauta. Porque o racismo ambiental ele atinge a população preta, a população quilombola, ribeirinha, indígena, não somente a população negra. Aliás, o geógrafo Diosmar Filho dá uma visão geral, né, sobre como a falta de políticas públicas, dessas que vocês estão debatendo, direcionadas para a população negra, pode contribuir ao final para que tragédias, né, ambientais avassaladoras se tornem cada vez mais constantes no nosso país. Eu vou convidar vocês para acompanhar o que ele tem a dizer. A gente precisa ver enquanto um todo, né, como os eventos climáticos, somente nos últimos 3 anos, têm abatido, né, duramente populações no estado brasileiro, né, a começar pelos estados do Nordeste. E se a gente pega ali o ano de 2021, o extremo sul e sul da Bahia, o que aconteceu com quase 300 mil pessoas desabrigadas, né, quase 100 mortes e quase 200 mil desabrigados. Se a gente pega esse evento e a forma com que ele foi tratado como política pública, o que aconteceu, né, na região de São Sebastião, litoral paulista, acompanha, né, essa agenda de um estado que não tem políticas públicas para a prevenção, trabalha com gestão de risco. Então o financiamento é para gestar a tragédia quando ela ocorre, não para investir naquilo que é conscientizar e educar a sociedade e mudar essa realidade. É um conjunto de eventos dentro de uma sociedade que não tem uma política de adaptação, apesar do Estado brasileiro ter participado ativamente, né, de ações, né, no campo das mudanças climáticas, mas que não se reveste em políticas públicas de atenção à sua sociedade. Em um Estado de maioria população negra, o que está na nacionalidade da política pública é manter o racismo e os crimes contra a maioria da população negra. Então, os espaços mais empobrecidos e vulneráveis é onde estão as populações negras, e é lá que vai se abater as questões climáticas. Pois é, secretário Fernando, a gente tem debatido que as externalidades, os impactos, os danos e prejuízos, né, dessas ações das mudanças climáticas vão se abater contra as periferias e onde estão as vulnerabilidades. E no mundo todo, e sobretudo no Brasil, como a gente está dizendo, serão os negros. Por que raça não está estruturada dentro dessas ações, desse pensamento e dessas construções? Bom, a questão do clima é global, ela vai atingir todos, né? Inclusive o caso de São Sebastião, é importante ressaltar que até mesmo os condomínios de luxo foram atingidos, né? Ou seja, não vai haver discriminação para o desastre ambiental. A gestão da emergência climática em nível global precisa assumir as assimetrias. Então, a ONU hoje precisa se preocupar, quando vai criar uma política de defesa civil, principalmente, de educação, né? Tratar com as assimetrias, principalmente com referência à defesa das minorias raciais, né, das minorias étnicas e religiosas, né? Marcelo, você está tratando com o Ministério do Meio Ambiente, com a ministra, sobre essa pauta, essa agenda, a autoridade climática no nosso país. Você acha que, então, essas assimetrias deve ser um componente importante para ser tratado aqui no Brasil e, sobretudo, nesses debates que estão colocados na ONU? Sim, deve ser um componente essencial. O termo justiça climática demorou um tempo para chegar nos espaços de diálogo das Nações Unidas, mas já se tornou um debate presente, de falar, existe algo a ser reparado para além de algo a ser resolvido num futuro próximo. Existe algo a ser adaptado agora, por isso que agora é importante trazer esse plano de adaptação do que apenas uma gestão de risco, como bem disse o Diosmar. E isso é falar sobre reestruturar uma sociedade, sem entender por que essas pessoas foram morar nas encostas, sem entender por que as favelas nasceram no Brasil,
você entender como isso aconteceu num processo histórico. Então, essa construção tem que se tornar uma agenda essencial do Ministério do Meio Ambiente e hoje acredito que a ministra tem buscado trazer isso como um eixo principal e principalmente em conjunto com o Ministério de Igualdade Racial e com o Ministério dos Povos Indígenas, que também são muito importantes para contribuir nesse debate de meio ambiente. Então, acho que fazer essa conexão aumenta essa preocupação por justiça climática e essa construção coletiva que a gente precisa para executar essa grande tarefa que a gente tem à frente. Secretário Pinheiro Pedro, mudança climática é para ser tratado no presente, agora. É para já e é para ontem. Ok, então com essas palavras eu quero agradecer demais a gentileza da vossa presença, entendeu? E pedir que o senhor continue aí firme e forte, né, na defesa dessa agenda tão importante para todos nós paulistanos. Obrigado, Vicente. Para mim foi um prazer estar aqui. Essa questão da agenda é urgente. Conte sempre conosco. Ok. Marcelo, para você também, sucesso, boa sorte, entendeu? E não desista nunca, hein? Tamo junto. Para mim é uma grande felicidade estar aqui. Muito obrigado. E esse espaço é muito importante para a gente dialogar e trazer clima é uma pauta essencial. E para você aí, cara, telespectador, né, muitíssimo obrigado pela gentileza da audiência. Tenham todos uma ótima semana e até o nosso próximo programa Negros em Foco.